Mais uma vez, eu, Pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Estamos juntos para poder compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos sido muito beneficiados por Deus, por isso que temos feito, porque as nossas lives têm atravessado fronteiras sem eu sair do lugar. Está indo para o Japão, para muitos lugares, muitas partes. E o gostoso é que as pessoas têm dado retorno, têm conversado conosco e têm realmente se interagido. Alguns fazem perguntas, outros não. Mas hoje nós estamos dando continuidade, como temos feito em Gênesis. Vamos estar caminhando ainda com José e que você possa realmente convidar os seus amigos. Então, entra na sua rede, diz, olha, vai começar. E nós vamos estar tendo esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus, não só com você, mas com aqueles que são da sua rede, tá bem? Nós vamos começar com oração, como sempre. Hoje nós vamos estar falando sobre Gênesis 44, e creio que realmente é uma passagem muito interessante, muito importante para nós. E você e eu vamos estar caminhando com José. Ele encontrando seus irmãos já estão na casa dele, ainda um pouco apavorados, porque de repente eles estão ali, não sabem o que vai acontecer. Toda pessoa que cometeu algum erro, cometeu alguma coisa com dolo, normalmente fica esperando que aquilo que ele fez escondido, mais dia menos dia, venha à tona. E é o que a palavra fala. Olá, André, tudo bem? Tudo aquilo que é feito escondido um dia vem à tona. Então, querido, querida, se você tem alguma coisa, alguma pendência, seria bom você acertar com Deus, porque mais dia menos dia isso vai vir à tona, tá bem? Ok, vamos iniciar orando. Quero agradecer a Deus por uma série de coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso ministério. Eu tenho realmente o privilégio de ter muitos intercessores e muitos investidores, e eu louvo a Deus porque os irmãos sabem, como missionário, tempo integral, nós realmente dependemos totalmente de Deus, e Deus usa você, usa outros irmãos, para que a gente possa realizar a nossa tarefa, tá bem? Então, eu só tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito comigo, com a minha família, não só a mim e minha esposa, mas os meus filhos, meus netos, tem realmente abençoado e muito. Vamos orar? Então, feche seus olhos, se você tem esse hábito de fechar os olhos. E fechar os olhos não tem nada, não é bíblico, tá? Jesus olhava com os olhos abertos, ele orava ao Pai com os olhos abertos. Então, é simplesmente isso se convencionou para que você não perca a concentração, para que você não se distraia. Tá bem? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, Senhor. Nos alegramos. Tu és o Deus da vida, o Deus bendito. Tu és aquele que criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. E nós entramos agora, Senhor, no Santo dos Santos, não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos te exaltar, queremos reconhecer, Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és a nossa força, Tu és a nossa vida, Tu és a âncora da nossa alma. E nós te rogamos que nunca largue as nossas mãos. Pai, sabemos que o tempo está próximo para nós sairmos daqui. Seja nós partindo através da morte ou o Senhor vindo nos recolher no arrebatamento. De qualquer forma, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então, meu Pai,
eu agora quero apresentar diante de Ti, com muita alegria, a recuperação de pessoas que foram operadas. Hoje mesmo, Senhor, uma das filhas do Petit, a Ju, ela fez uma operação de amígdalas e graças ao Senhor ela já está em casa, passando bem, e cremos que aquilo que existia de problema já foi resolvido. Também ficamos muito contentes ao ver o Sebastião, Senhor, caminhando na praia, ainda com certa dificuldade, da mesma forma que o Davizinho. Os dois estão aprendendo a caminhar. E eu louvo o Teu nome, porque o Senhor tem preservado a vida dessas duas crianças. Também, Deus, eu lembro, Pai, a recuperação da Sueli, temos orado sempre aqui da IBNA. Ela fez uma operação muito sensível, mas graças ao Senhor ela já está caminhando, já está realmente se refazendo, Senhor. Lembro a Ti, Pai, tantas outras pessoas que o próprio Chiquita, Deus, que nós temos orado para que os resultados tenham sido o melhor possível e que ele possa se recuperar completamente, Deus. Não sabemos como está, porque não recebemos ainda nenhuma informação recente, mas sabemos que o Senhor está no controle. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor o abençoe e que ele possa continuar tranquilo e firme como tem sido até agora. Deus, nós pedimos pela recuperação da minha esposa. Ela teve uma pequena, uma coisa muito leve em termos de braço. Ela não chegou assim, não posso dizer que quebrou o braço, mas acho que creio mais que foi uma trinca, uma pequena queda que ela teve, mas já está realmente sendo cuidada. E pelo que os médicos falaram, daqui talvez umas 4 semanas ela já vai estar bem melhor. Te agradecemos também, Deus, por presentes que o Senhor nos dá. Nós temos um casal maravilhoso que realmente tem nos presenteado muito. E eles nos deram recentemente um pequeno descanso lá em Monte Verde, Senhor. Então, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, Deus, estar agindo poderosamente na vida desse casal. Eu não vou mencionar talvez o nome, porque muitas vezes eles fazem isso em oculto, então, mas o Senhor sabe quem ele é e quem é a esposa. Nós te agradecemos por eles, Pai, porque foram realmente momentos maravilhosos ali, de descanso real. Também agradecemos pelo casal que nos recebeu, Senhor. Então, o Brad, Senhor, e sua esposa foram pessoas muito amáveis e nos receberam muito bem. Deus, nós pedimos ainda, continuamos pedindo pela recuperação total da Lani, que ela possa, Deus, se recuperar completamente, Deus, da operação que fez. Deus, agora eu quero interceder. Nós temos uma pessoa que é irmão da minha cunhada. E ele tem passado assim, muitas dificuldades. Lutando, Senhor, com depressão, com alcoolismo, mas cremos, ó Deus, que o Senhor tocou aquela vida de forma especial. Cremos, Senhor, que ele vai se recuperar e vai realmente ser uma pessoa que dará testemunho dessa transformação a outras pessoas. Também te agradecemos, Senhor, pelo trabalho do Marcos. O Senhor tem ampliado, Senhor, aos poucos,
alguns clientes estão vindo e estão realmente gostando demais daquilo que ele está fazendo nessa área de marketing, Senhor. E tem sido realmente muito bom nós vermos aquelas pessoas que têm usado o seu trabalho, elogiar e falar muito bem do seu trabalho. Então, que o Senhor continue usando o meu filho para a restauração e crescimento de empresas. Também te peço pela vida da minha filha Luciana, que também o Senhor aguarde, proteja, e que ela também, Senhor, faça do curso que ela está realizando algo maravilhoso. Que ela possa fazer algo que venha, Senhor, a suprir as suas necessidades. Lembro os meus netos, desde a Bianca, minha bisneta, Senhor, Alice. Lembramos da Camille, Deus, que tu possas guardá-la, possa protegê-la. Nós entregamos o Natan, o Miguel, que o Senhor possa estar agindo poderosamente, o Nicolas, Senhor. A Belinha, Deus, lá no Canadá, o meu filho Rodrigo e sua esposa maravilhosa. Lembramos também do Andrew, Senhor, que o Senhor realmente entrou na vida dele e está transformando esse homem de uma maneira maravilhosa. Nós pedimos também pelos meus irmãos Walter, pelo meu irmão Walter, Atos, Gabriel, guarda-os e também toda a sua família. Entrego esse tempo agora a teus cuidados, minha vida, a vida da minha esposa, o ministério na Unicamp, ministério entre os cantoneses, Pai, que agora eu acredito que vai ser algo definitivo em termos de ministração da tua palavra. Obrigado, porque todos os sábados nós temos trabalhado com aqueles da língua mandarim. E, enfim, Deus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Obrigado pela IBNA, a igreja aqui que realmente nos acolheu, igreja que nós conhecemos desde a sua fundação. Pedimos pela Igreja Batista Regular Filadélfia, todos os seus membros, os seus pastores e todos os membros que realmente estão ali. Deus seja comigo agora com aquilo que vamos compartilhar, com essa conversa que nós temos tido com esses irmãos amados, e que o Senhor possa estar comigo agora, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um deles que está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, André Barreto, César, Rodrigo Ribeiro Nogueira, meu filhão, e que cada um de vocês possa estar agora desfrutando dessa palavra maravilhosa. Abram lá comigo no capítulo 44, nós já havíamos visto que o nosso irmão José levou o pessoal para a casa deles, estão meio apreensivos, meio apavorados. Ao mesmo tempo nós vimos o testemunho de José, porque o próprio mordomo ali está falando, mencionando o nome do Deus vivo. Então, eles foram colocados numa ordem cronológica de idade que surpreendeu aqueles que estavam ali, né, todos os seus irmãos. Eles não podiam imaginar que aquele homem tão poderoso, que eles se dobraram, não uma vez, mas várias, era exatamente aquele irmão que eles haviam vendido e haviam mentido para o pai que José havia morrido. Bem, no versículo 1 diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos desses homens, quando puder levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Ele vai fazer exatamente o que ele já havia feito antes. Até agora ele não se revelou, não é? O meu copo de prata, olha só o que ele vai fazer: poloás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. Então, como eu disse desde o início, José não se vingou dos seus irmãos, prendendo-os, matando-os, torturando, mas
ele está fazendo uma pequena tortura psicológica. Isso está mesmo. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens e alcança-os, lhe dirás: Por que pagaste mal por bem? Queridos, eu fico imaginando o coração deles saltando pela boca. Aquilo que eles haviam feito lá no passado, a todo momento está voltando. É como eu disse, nós fazemos coisas muitas vezes escondidos, mas o que está oculto normalmente é revelado. Então, olha só o que ele fala. Por que pagaste mal por bem? Olha só. Não é este o copo em que bebe o meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações procedentes mal. Olha só, ele usa um termo no versículo 5, que na verdade José não fazia isso, mas de adivinhações, mas isso era possivelmente um costume dos egípcios, não é? Aqueles magos, aqueles que serviam lá o faraó, eles tinham talvez uma prática e ele coloca algo como se realmente ele fosse um egípcio e praticasse as mesmas coisas que eles praticavam, né? Então ele fala, não é este o copo? Então ele vai dizer, ó, você vai atrás deles e vai fala, poxa, vocês em vez de pagar o bem com bem, vocês pagam o bem com mal? Que negócio é isso, né? Não é este o copo em que bebe meu senhor? Aquele de prata, né? Que ele pôs lá escondido. E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Bom, na altura do campeonato, eles estavam simplesmente apavorados. É muito, olha, é a coisa mais terrível. É você ter alguma coisa escondida e aquilo começa a te atormentar. Será que vão descobrir? Será que vai vir? Vai acontecer alguma coisa? Olha, o versículo 7 diz: Então lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca de nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos. Bom, isso que ele vai falar agora é porque eles não tinham uma ideia de qual era a ordem que José havia dado para, vamos assim, quando aquele mordomo encontrasse o copo, e vai encontrar, eles não sabiam a ordem de José com respeito a isso, né? Aquele dos teus servos com que for achado, morra. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. Ou seja, eles não tinham ideia que José havia mandado colocar o copo exatamente nos pertences de Benjamim. Muito bem. Então, versículo 10, lhes respondeu: Seja conforme as tuas palavras, ou seja, a pessoa que eu encontrar será morta. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis culpados. Ah, olha só, ele não falou que vai matar. Eles, os irmãos aqui colocaram, olha, aquele dos teus servos com que for achado, morra, e nós ainda seremos seus escravos. Aí o servo de José diz, não, pera, não é bem assim não. Então lhe respondeu, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Ou seja, vocês podem ir embora, sem nenhum problema. Olá, Renato. Bem?
Então, sem nenhum problema, você pode ir tranquilo. Só esse que eu encontrei, o copo do meu senhor, é que vai ficar. Versículo 11 diz: E se apressaram, e tendo cada um posto seu saco em terra, o abriu. Para quem chegou agora, estamos falando Gênesis 44, agora versículo 12. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Queridos, eu acho que nesse instante todos eles devem ter desabado. Porque na hora vem as palavras do pai. Israel disse: Eu vou morrer. Se acontecer qualquer coisa com Benjamim, eu morro. O meu filho José já partiu. Eu vou morrer. Então, rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Então, eles voltaram. Foram obrigados. Não é uma tortura psicológica? Fala a verdade. O que José está fazendo com eles? É claro que não é nada perto do que José poderia ter feito, prendendo eles no cárcere, fazendo com que eles ficassem lá por muitos anos, né? Ou até matá-los, não é? Mas garanto para você que a dor da mente, a dor, vamos dizer, aquele sentimento de culpa que eles carregavam, aflorou, né? Afloraram assim, cada um deles, uns começa já a acusar um ou outro, como nós já vimos isso antes, não é? E aí, o mordomo diz: vocês vão voltar, vamos embora. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. De novo, vão para a casa de José. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Eu toda hora dou risada, porque lá naquele sonho daquele garoto, né, dizendo que os irmãos iriam se prostrar diante dele, e eles ficaram muito bravos. E agora, mais uma vez, eles se prostram. Disse-lhe José: Que é isso? Que é isso que fizestes? Não sabis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? É lógico que ele está jogando, ele está falando coisas que na verdade ele não fez. Tudo que ele está fazendo, ele está no controle total e não é algo para se adivinhar. Ele que fez, ele que montou todo esse jogo, não é? Ô, Lindarci, tudo bem, minha querida? Então diz assim, versículo 15, de novo. Disse-lhe José: Que é isso? Que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus agora o nosso Judá, junto com os irmãos, começa a colocar para fora aquilo que estava guardado lá no fundo da sua alma. Ele começa a jogar para fora. E ele diz: Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. José, realmente, mediante a palavra, né, do seu irmão Judá, está levando os seus irmãos a uma loucura, né? Começaram a pensar no que eles haviam feito no passado e começaram a dizer: Ô, Lindraci, tudo bem, querida? Então, eles começaram a pensar: poxa, Deus está por trás disso aí. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te
Permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Muito bom. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Este era o medo de todo o grupo. Este era o medo. Você já imaginou se de repente eles voltam? Vamos imaginar que isso fosse verdade. Que todas essas coisas que aconteceram fosse verdade. E eles voltassem sem o Benjamim. Com certeza, o Israel passaria mal, seria algo assim terrível. Então, eles começam a trazer na mente o que foi que nós fizemos. Deus está permitindo essas coisas acontecerem, porque nós erramos com o nosso irmão. Então, dissesse a teus servos, versículo 23, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me verei o rosto. Claro, e eles estavam passando fome, então eles tiveram que fazer isso, não é? Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então, diante daquela tribulação, diante daquilo que estava acontecendo, realmente foi assim, momentos dificílimos para os filhos de Israel. Versículo 27 diz: então nos disse teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes esse da minha presença, iria acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Essa era uma expressão que se usava, né, naquela época. Descer nas cãs, né? Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Irmãos, que situação que eles realmente estão passando. E José está assistindo tudo isso e ouvindo a conversa, porque ele entendia o hebraico. Porque todas as vezes que ele falava com o grupo, ele falava através do intérprete, como nós já lemos. Porque teu servo se deu por fiador, por esse moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que meu pai sobrevirá? É, toda mentira tem perna curta, diz a fala do povo.
Toda mentira tem perna curta. Mais dia menos dia, aquilo que eu escondi, aquilo que eu falei errado vai vir, vai aflorar. E agora eles estão numa situação muito difícil. E eu não vou continuar, porque o capítulo 45 é o desfecho dessa história de José. José, então, ele vai se identificar, nós queremos acompanhar isso com vocês, tá bem? Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho bem informal, nós colocamos e vamos lendo, não é? E compartilhando e falando a respeito, mas eu gostaria de ouvir vocês. O que essa história de José, até o momento, falou para você? O que tudo, desde quando ele foi, vamos dizer assim, levado para dentro lá daquele poço, né? Até a hora que ele foi vendido e entregue na casa de Potifar, depois no cárcere, depois saiu, foi colocado como o segundo homem do Egito, e aí, de repente, seus irmãos aparecem. Então, o que tem sido para você? Eu tenho tirado muitas lições para a minha própria vida de tudo isso que eu tenho lido. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós estamos caminhando. E se você está assistindo e perdeu todos esses anteriores, fica tranquilo, porque tudo isso está gravado e está colocado lá no YouTube. É só você entrar Raul Nogueira canal e está desde o primeiro que eu gravei até esse de agora, está todinho gravado e nós estamos caminhando. E o César escreveu que uma das lições é a obediência de José a Deus e a sua fé é um exemplo para nós. Muito bem, César. O César é alguém que eu admiro porque ele não é cristão há muito tempo, mas ele tem crescido muito. E eu tenho gostado porque ele já aos poucos começa a abrir, começa a falar. Ele era muito tímido, não é? Mas aos pouquinhos ele vai se abrindo, começa a escrever. E eu louvo a Deus porque, eu não sei, mas amanhã é possível que a gente se encontre. Ele está trazendo a sua esposa e eu quero falar com a esposa dele. Eu quero levar a esposa dele a Jesus. Eu quero que ela conheça o mesmo Deus que eu conheço e que o César conhece. Ela é alguém também muito especial. E eles têm filhos maravilhosos. Então, nós louvamos a Deus pela vida do César, pela mudança, né? Ele é parente do Cláudio, da Roberta, né? Ele é irmão da Roberta, que são servos maravilhosos, servos fiéis. O Cláudio conta um pouco de como era o César no mundo e como realmente Deus mudou, transformou esse homem. E ele está falando a obediência de José a Deus, sua fé é um exemplo para nós. E eu gostaria de perguntar para você que está aí conosco. Eu não sei se todos que estão comigo aqui agora são servos de Deus, não é? Se você já conhece Jesus de verdade, não apenas sendo um mero religioso, estou falando de alguém que se arrependeu genuinamente de todos os seus pecados e convidou Jesus, o Deus Filho que criou todo o universo, convidou para ser Senhor e Salvador. O César escreveu: amém, pastor, obrigado, amanhã estaremos na IBNA, amém, vamos estar juntos. Então, queridos, se eventualmente tem alguém aí que ainda não conhece Jesus de verdade, eu gostaria de dar a você a oportunidade de orar recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Normalmente, depois que eu faço essa gravação, começam a entrar outras pessoas. E não sei se a esposa do César está ouvindo ou não, mas se tiver, mando um grande abraço a ela. E
você pode ouvir e orar comigo agora, se você ainda não tem Cristo. Como eu disse, o que eu acabei de fazer, o que eu acabei de falar, tudo isso que está sendo gravado, nós colocamos lá no YouTube. Olá, Elenildo, tudo bem? E nós colocamos lá no YouTube. Está todinho numerado. Então, aqueles que entram depois podem assistir. E se entrar alguém que não é do Senhor, essa é a chance dele também conhecer a Cristo. Bem, nós temos falado por várias vezes. Aliás, nós estamos fazendo uma série na quarta-feira, ok? Na quarta-feira, nós temos feito uma série que fala exatamente se um dia você de verdade recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode perder a salvação? Então, nós estamos trabalhando, já fizemos dessa série 2 lives. Então, acho bom, se você quer compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, você entra no YouTube e assiste, ok? E pode usar os versículos que nós temos usados para passar para aqueles seus amigos, seus irmãos, que têm dúvida, né, de salvação, ou se perde, né? Então, nós estamos trabalhando. Então, quarta-feira que vem, nós vamos fazer mais uma live a respeito desse assunto. Então, eu queria orar por você agora. Se eventualmente existe entre nós alguém que não conhece a Cristo. Eu vou orar pedindo para que Deus possa abrir a sua mente e o seu coração. E, se você tiver o desejo, ore comigo. E se você está aí e orou, coloque, olha, hoje eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Meu Pai, nós colocamos qualquer pessoa que está nos assistindo agora, seja dentro do Brasil, fora do Brasil, e que não conhece o Senhor, não sabe realmente que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Não sabe que Jesus é quem criou antes dele ser Jesus, antes de ser o Salvador, ele como filho criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. A palavra em Colossenses diz que ele criou todas as coisas, que tudo foi criado por ele e para ele. Você foi criado para o Senhor Jesus. Então, meu Pai, que tu possas operar no coração de qualquer pessoa que está assistindo ou vai assistir. Toque essa vida de maneira especial. Que teu Espírito possa ministrar no coração. Eu entrego nesse tempo agora, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você está ouvindo e gostaria de convidar Cristo para entrar na sua vida agora, diz assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho uma natureza que me leva a fazer coisas erradas. É como se fosse uma fábrica de fazer erros, uma fábrica de fazer pecados. E eu entendi também que não tem nada que eu possa fazer, nem lugar para frequentar, nem intermediário humano, que possa me levar à tua presença. Eu tenho entendido, nas diversas lives, que Jesus é o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então, hoje, eu tomo a decisão, arrependido de todos os meus pecados, sabendo que realmente, se eu morrer como estou, estarei longe de Deus por toda a eternidade. Então, como eu disse, eu tomo a decisão e te recebo agora, Senhor Jesus, como o dono da minha vida, como meu Senhor e Salvador pessoal. Faz de mim, Senhor, a criatura que tu queres que eu seja. E eu creio mesmo, pela tua palavra, que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me, Senhor, da tua paz. Encha-me, Senhor,
da tua alegria. Louvado seja o nome do meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa nova vida. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, se você fez essa oração, ou minha querida, se você entendeu que você precisava ter Jesus como seu Senhor e Salvador, e convidou Cristo para entrar na sua vida, e se você quiser colocar, escrever para nós, vai ser realmente maravilhoso. Nós vamos louvar a Deus pela sua vida, vamos realmente nos regozijar. Se tiver, coloque agora. Eu vou estar orando, encerrando, mas você tem tempo para escrever: eu recebi Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Vamos orar encerrando e agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por esse tempo, por essa passagem maravilhosa que nós acabamos de compartilhar, dos ensinos que realmente temos tido através de José. Ah, meu Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Quantas pessoas, ó Pai, que o Senhor tem restaurado. Quantas pessoas têm sido curadas, Senhor. Quantas pessoas libertas e transformadas. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Pedindo, Pai, que o Senhor esteja comigo, com a minha esposa, e que eu possa, Senhor, falar de Ti, e que pessoas possam se arrepender dos seus pecados e possam ter uma nova vida. Nós te agradecemos por esse tempo. Agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. No nome poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, Helenilda, Ana de Moraes, César. Até amanhã, Lindaraci, que Deus abençoe. E tem muitos outros que já passaram, mas eu não consegui ver, não é? Mas que vocês possam realmente ter um final de sábado maravilhoso. Que Deus os abençoe. É isso que acabamos de ver, nós já vamos colocar lá no YouTube, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz do Senhor.